Isso. Amém? Graças e paz, irmãos. Todo mundo feliz com Jesus aí? Amém? Glória a Deus. Louvamos a Deus por esta manhã tão preciosa que o Senhor preparou para nós estarmos aqui reunidos, podendo entoar louvores ao seu nome e ouvir a sua palavra. Sejam todos bem-vindos, todos que estão aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo também nessa manhã, nos ouvindo pela Rádio Melodia FM. Sejam todos bem-vindos, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Pode sentar, fique à vontade. Quero estar compartilhando uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. E esta manhã, ouvindo aqui os louvores, isto confirma mais ainda a importância dessa palavra. Eu quero que vocês abram comigo no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Vou ler com os irmãos aqui. Amém? Diz assim: Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor Deus é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Israel, ou melhor, rei de Judá, não daria atenção, nem olharia para você. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Esse disse: Assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas. Porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as águas, ou melhor, todas as árvores frutíferas. Taparão todas as fontes de águas e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. Verso 20. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar neste momento. Pai, nós te louvamos nesse dia, pelo privilégio, a oportunidade de estar na sua presença, na sua casa, em poder compartilhar a tua palavra. Oramos para que o teu Espírito Santo conduza nossas vidas, que cada palavra falada aqui, Deus, seja mesmo para edificação do seu povo, edificação das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, esse texto, esse capítulo, na verdade, a partir do verso 1, ele nos traz muitos ensinamentos. Ele nos mostra a importância de ter um profeta, um homem de Deus. Quando nós lemos ali, vocês observaram a referência que foi dada de Eliseu, filho de Safate, um homem de Deus, um homem que andava com Elias, era ele que deitava água nas mãos de Elias, e a palavra do Senhor está com ele. Isso é muito poderoso. E Eliseu, quando ele é chamado, ele vai chamar também um tangedor, ou um arpista, um músico, para que, enquanto ele tocasse, a palavra do Senhor fosse revelada a Eliseu. Logo, nós entendemos a importância e como caminha juntos a oração, a palavra e o louvor. Como é importante nós entendermos que precisamos, enquanto
louvoristas na casa do Senhor, músicos na casa do Senhor, termos um comprometimento com Deus, um alinhamento com a vontade de Deus, estarmos mesmo enraizados em Cristo, fortificados em Cristo, construídos mesmo na rocha que é Cristo, pautados pela palavra de Deus. Ao passo que o músico precisa entender isso, o pregador, o ministro, o profeta de Deus, aquele que traz a palavra de Deus, ele precisa compreender a responsabilidade, que nessa manhã eu entenda a responsabilidade que eu tenho de transmitir aqui a poderosa palavra de Deus para vocês. E também nós vamos entender nesse texto como que Deus é poderoso para estimular a nossa fé, nos fortalecer em tempos difíceis, realizar milagres nas nossas vidas, através das nossas vidas, e nos fazer viver o sobrenatural dele. Eu tenho um desejo muito grande, sei que talvez todos vocês, a maioria, ou quem sabe todos, tem também um desejo de viver o sobrenatural de Deus. Quem tem esse desejo, amém? Todos nós temos esse desejo. E como é importante nós alinharmos os nossos propósitos, os nossos sonhos com a vontade de Deus. Procurar compreender qual é a vontade de Deus. Antes de entrar nesse contexto do livro de 2 Reis, nós sabemos que as preocupações excessivas com os problemas da nossa vida, todos nós enfrentamos problemas. E quando nós temos uma preocupação excessiva com os problemas de amanhã, com as dificuldades de amanhã, nós vamos perceber que uma das ferramentas espirituais mais poderosas que nós temos em nossas mãos para nos ensinar como lidar com os problemas, lidar com as adversidades, lidar com as inquietações do nosso dia a dia, é o louvor. O louvor é uma arma poderosa de guerra. O louvor, ele abre portas. O louvor nos traz a revelação da palavra. A iluminação é trazida pelo Espírito Santo quando nós lemos. O louvor, ele abre caminho, ele rompe barreiras. O louvor, já ouvi dizer, nós aprendemos que ele traz o céu entre nós. E nós podemos também sentir um pedacinho do céu quando nós estamos louvando ao Senhor. Então é uma guerra poderosa espiritual que pode acalmar nosso coração, pode nos aquietar e trazer alívio para as nossas vidas, para as nossas almas em tempos difíceis. Todos vocês já sabem, ou a maioria, que eu não sei cantar, sou bem desafinado. Mas quem aí é afinadinho e gosta de cantar, até mesmo eu que sou um pouco desafinado, e sei que tem outros aqui que são desafinados, como eu sou também, mas você já experimentou, quando está vivendo um momento de inquietação, um momento de anseio, de dificuldades, de preocupação excessiva com o amanhã, ou talvez até mesmo com o dia que você está vivendo, já experimentou começar a cantar um louvor a Deus? Como que aquieta a nossa alma? Quem já fez isso aí? Né? Eu como não sei cantar, mas toco um pouquinho, né? Às vezes eu pego lá o teclado, ou violão, começo a dedilhar, né, Josiel? Aí vem uma calma, vem uma tranquilidade, uma paz no coração, e ele é aquietado através do louvor. Aí nós começamos a ler a palavra, Deus começa a falar conosco, começa a fortalecer o nosso coração, começa a nos reavivar, nos renovar, e a alegria, ela vem ao nosso coração, a nossa alma é tomada por um regozijo que não tem explicação humana. Não há nenhum intelectual, nenhum homem que consiga explicar a calma que é trazida em nosso coração quando nós nos conectamos com Deus através do louvor, da palavra e da oração. Então o louvor, ele é poderoso. Jesus, ele traz uma advertência em Lucas, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 24 até o 28, ele traz uma advertência, ou ele fala para nós, para os discípulos e para nós também, observarmos ou considerar as aves dos céus. Está ali já, os corvos, ou as aves dos céus. Olha que interessante o texto, que não semeiam, nem colhem, não tem despensa, nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. Deus sustenta os pássaros, amém? Olha que interessante, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves do céu.
nós valemos muito mais do que as aves do céu. Se Deus alimenta, sustenta os pássaros, as aves do céu, o que Ele está dizendo? Vocês que são muito mais importantes, que são filhos de Deus, feitos pelas próprias mãos de Deus, que tem o Espírito Santo dentro de você, dentro de nós, Deus não vai cuidar? Deus cuida de você, irmão. Deus cuida de mim. Continua o texto, por favor. Verso 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele está dizendo, olha, ficar preocupado de uma forma excessiva, arrancar o resto dos cabelos da cabeça, arrancar os cabelos, ficar preocupado demais, isso não vai adiantar nada. Vocês não vão poder resolver nada, não vai poder acrescentar um côvado no curso da vida de vocês. Olha o verso 26. Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Se você não pode fazer nada diante de coisas tão pequenas e simples, por que estão preocupados com as outras? Coisas que não estão ao seu alcance, que não estão ao meu alcance, que nós não temos a mínima condição de resolver. Olha o verso 27. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, Jesus dizendo, eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O rei mais sábio que pisou nessa terra. Não sábio pelo seu próprio conhecimento, porque ele pediu sabedoria a Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, concedeu sabedoria a Salomão. E Jesus está dizendo, olha, nem Salomão se vestiu tão bem, se vestiu tão chique como os lírios do campo, que o Pai os veste muito bem. Verso 28 para finalizar. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Jesus está dizendo, olha, que interessante isso aqui, observar. Se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, está bonita, linda e maravilhosa, e amanhã é lançada no fogo, a erva nasce, cresce, murcha, seca e desaparece. É a brevidade da vida, irmãos. Nós também somos assim. Nossa vida é muito curta, passa rápido demais. Nós não seremos lançados no fogo, amém? Pelo contrário, estaremos com Jesus. Mas isso mostra também como que a nossa vida é curta, e às vezes nós nos preocupamos demais e deixamos de experimentar, de viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esse texto que nós lemos de 2 Reis, capítulo de número 3, ele é muito interessante porque Jorão, ele era filho de Acabe, que foi o perverso rei de Israel, um dos piores da história de Israel. E Jorão, ele começa a reinar sobre Israel. Se você ler, não precisa projetar, mas o verso de número 1 vai nos dizer isso, que ele começa a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E esse rei Jorão, ele vai reinar por 12 anos. E é interessante nós observarmos, que enquanto Jorão era um rei perverso, que seguiu os passos errados do seu pai Acabe, Josafá era o rei de Judá, reino do sul, e era um rei temente a Deus, um rei que seguia segundo os planos e a vontade de Deus. O verso 2 vai dizer que Jorão, ele era um rei mau, que não agradou o Senhor, andou nos caminhos do pai dele. E o rei de Moabe era Mesa. No versículo 4 vai dizer que ele era um rei negociante de ovelhas, e que ele devolvia ao rei de Israel 1000 cordeiros e uma centena de carneiros como lã. Só que quando Acabe está morto, e agora o Jorão está reinando, esse rei de Moabe, ele vai se rebelar contra Israel, ele vai se levantar contra Israel, ele vai promover uma guerra contra Israel. Quando a gente observa esse contexto, queridos, ele é muito rico em informação, para nós compreendermos o que está nos dizendo o versículo 14, 15
16 até o versículo 20 que nós lemos. Porque Jorão, ele sai diante do seu exército, ele sai diante de Samaria, ele sai avaliando, fazendo revista em todo Israel. Ele envia um mensageiro, uma pessoa, a Josafá, que era o rei de Samaria, dizendo: o rei de Moabe tem se rebelado, ele está contra nós. Ele está dizendo: olha, o rei de Moabe está promovendo uma guerra contra Israel. Ele manda esse recado para Josafá e chama Josafá para se aliançar com ele, para fortalecer o seu exército, para se ajuntar a ele. E Josafá vem, ele vai dizer: olha, meu povo é seu povo, os meus cavalos são os seus cavalos, nós estamos juntos, vamos guerrear juntos, vamos aliançarmos uns com os outros aqui, as nossas forças, vamos lutar. E eles vão pelo deserto, o deserto de Edom. Então se juntam 3 reis, o rei de Edom, o rei de Israel e o rei de Samaria. Israel, o rei de Israel e o rei de Judá, se você compreender que antes do reino ser dividido, era um povo só, após a morte de Salomão, que foi dividido em 2 reinos, realmente era o mesmo povo, só que por algumas divergências, que não cabe agora dentro dessa ministração, dentro desse sermão, o reino se dividiu, e Moabe e Jorão está reinando em Israel, e em Judá está reinando Josafá, mas é realmente um mesmo povo. E ele vai perguntar no verso 8 assim: por qual caminho devemos subir? Ele responde: o caminho pelo meio do deserto. Observe isso, deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e eles promoveram um cerco de uma viagem de 7 dias. 7 dias de viagem. Quando nós lemos o texto, o capítulo todo, dá-se a entender que eles não se prepararam devidamente para aquela batalha, porque após 7 dias faltou água. Diga comigo bem forte para vocês participarem. Diga assim: faltou água. Está muito fraco, de novo? Faltou água. E agora o que fazer? Muitos animais, 3 exércitos, milhares de homens, sem água para beber, permanecer no deserto não tem jeito, caminhar não tem jeito, voltar 7 dias sem água, os animais não vão suportar, nós não vamos suportar, vamos morrer sem sequer empunhar uma espada, sem sequer começar a travar uma luta, vamos morrer nesse deserto. E aí, dentro desse contexto, dessa falta de água para os gados, para os animais, para todos que estavam ali, que o verso 10 vai dizer: o rei de Israel disse: ai, o Senhor chamou esses 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. Olha a diferença de um rei perverso, um rei que seguiu os caminhos perversos do seu pai Acabe, que desagradou ao Senhor, para um rei temente a Deus, rei de Judá, um homem que estava procurando andar segundo a vontade do Senhor. O rei de Israel disse assim: olha, o Senhor chamou esses 3 povos para morrer, para entregar nas mãos de Moabe. Vamos morrer. Você já passou por algum momento assim? Não tem jeito mais, Senhor, agora não dá, vou morrer nesse deserto, Deusinho. Onde está a provisão de Deus? Onde está a proteção prometida? Onde está a tão poderosa salvação? Onde estão os anjos do Senhor? A oração parece que Deus não ouve, parece que não sobe, parece que ninguém me ajuda. Estou sozinho. Caminhando um pouco mais, verso 11. E Josafá disse, aí vem Josafá, o rei, temente ao Senhor: não há aqui um profeta do Senhor? Tem profeta de Deus na casa? Tem homens e mulheres de Deus aqui nessa manhã? Amém, irmãos? Creia. Não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que por ele possamos consultar o Senhor? Se ele disse além desses, sugere-se que havia alguns profetas ali,
titubeando na fé, talvez em dúvida do que estava dizendo. A Bíblia não diz, irmãos, mas como ele diz assim, olha, não tem outros profetas ou o profeta do Senhor, além desses, nós podemos imaginar que talvez, Adriana, um disse assim, olha, acho que vai dar certo. Outro diz assim, mas eu não tenho a palavra, Deus não falou nada comigo. Se voltar, o rei Josafá, o rei Jorão, se a gente voltar não tem jeito, vamos morrer na metade do caminho. Quem sabe chegou mais sem fé ainda e disse assim, olha, lutar com sede, uns animais dessa forma, nós já perdemos a batalha, não tem jeito, estamos perdidos. E aí que é interessante que ele vai dizer assim, olha, um dos servos do rei de Israel, um dos servos do rei que não andava segundo os caminhos do Senhor, a Bíblia nem diz o nome dele, como a Bíblia também nem diz o nome do arpista ou do tangedor, entende? Que não é o meu nome, não é o seu nome, não somos nós que precisamos parecer, não é o João, a Maria que faz, é o Senhor quem faz na nossa vida e através das nossas vidas. Esse servo, ele chega diante do rei de Israel e disse assim, aqui está Eliseu. Ô irmãos, quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus no ambiente, no local, a história muda, as coisas mudam. Onde está a presença de Deus, onde chega a presença do Senhor, onde tem um louvor genuíno, um louvor de um coração que está alinhado com a vontade de Deus, onde tem alguém pregando a palavra do jeito que ela é, onde tem alguém cheio do Espírito Santo, onde tem alguém iluminado pelo Espírito Santo, ministrando a palavra, onde tem homens e mulheres de oração, o ambiente muda, a vitória vem, a palavra é revelada e Deus age segundo a sua vontade. Ele fala assim, olha, aqui está Eliseu, e aí ele vai falando parte, só uma parte do currículo espiritual de Eliseu. Ele não vai dizer aqui está Eliseu, o homem mais inteligente da terra. Não vai dizer aqui está Eliseu, o homem mais estudado. Não vai dizer aqui está Eliseu, o homem mais rico. Aqui está Eliseu que é amigo do rei. Aqui está Eliseu que é o mais bonito. Aqui está Eliseu que é o mais atraente. Não, ele vai dizer assim, aqui está Eliseu, aquele que derramava água nas mãos do profeta Elias. Aquele que caminhava com o profeta. Eu fico imaginando que ele diz que esse servo do rei de Israel, ele sabia o que o profeta Elias, cheio de Deus, havia feito com os profetas de Baal. O que Elias havia profetizado contra Acabe, o rei de Israel. O que Elias havia promovido no reino de Israel, quando ele foi profeta, antes dele ir ao céu. Ele está dizendo, ó, esse Eliseu caminhou com Elias. E Josafá disse, a palavra do Senhor está com ele. A palavra de Deus está com esse homem. Onde está o profeta? Traga o profeta. O rei de Israel, e Josafá, e o rei de Edom, desceram ao profeta. Olha que interessante, 3 reis, cheios de homens influentes ali com eles, num deserto, desesperados, homens poderosos, que detinham o poder máximo da época da nação. Eles vão chegar diante do profeta Eliseu, eles vão descer até ele, para saber, o que nós vamos fazer? Isso aqui, queridos, não está no meu esboço de pregação, do sermão dessa manhã. Mas eu quero dizer para você o seguinte, como é importante, nos momentos de adversidades, nos momentos difíceis da nossa vida, quando nós compreendemos que, com as nossas forças, esquece, não vai mesmo. Como é importante nós descermos ao homem de Deus e à mulher de Deus. Nós buscarmos ajuda. Lógico que você entende, eu também, que nós vamos chegar a Cristo, a Jesus. Como Jesus ensinou, abrir a porta do nosso quarto, entrar, fechar a porta, que o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos ouve e nos abençoa. Mas nós não podemos caminhar sozinhos aqui. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Do seu lado aí tem uma pessoa que precisa de você. Olha para ele e diga assim, conte comigo. Aleluia.
Como é maravilhoso, irmãos, quando você está moído, você está na lona, sem forças para nada, e não precisa muita coisa. Você só recebe uma mensagenzinha lá no WhatsApp, no Instagram, dizendo assim: oi João, oi Maria, tudo bem? Saudade de você. Melhor ainda, quando você encontra com essa pessoa e talvez nem precisa falar nada, você chega e fala assim: deixa eu te dar um abraço. Aquele abraço sincero, sabe? Tem um irmão aqui na igreja que todas as vezes que ele me vê, ele me abraça, todas. E às vezes ele me abraça e volta alguns minutos depois e pergunta assim: já te dei um abraço hoje? E ele dá de novo. Todas as vezes, não falha. Aí ele me abraça, eu falo para ele assim: o abraço cura, tem poder de cura. O abraço, queridos, nos faz nos sentirmos amados, queridos, importantes. Agora pense, se Jesus falou dos lírios dos campos, se ele falou dos pássaros, que o Pai alimenta e que veste os lírios e que cuida de nós, pensa como nesta manhã aqui eu quero crer pela minha fé, que o Espírito Santo está te abraçando nesta manhã e te dizendo: eu te amo, conte comigo, eu estou te vendo, conheço os seus anseios, as suas fragilidades, as suas dificuldades, os seus problemas. Hebreus capítulo 4, versículo 15, a Bíblia vai dizer que esse sumo sacerdote, que é Jesus, ele conhece as nossas fraquezas, as nossas enfermidades, os nossos problemas, ele se compadece de nós, porque o Filho de Deus, ele se fez carne, habitou, ele andou aqui, ele experimentou de todos os problemas, só não pecou, mas tudo mais ele enfrentou. Ele te compreende, queridos. Por isso que Romanos capítulo 8 vai dizer que quando nós não temos palavras, nós não sabemos orar, nós não sabemos como pedir, o Espírito Santo, ele nos entende, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos abraça. Eu estou sendo abraçado nessa manhã, abraçado por essa palavra. Quando ele chega a Eliseu, os três chegam, Eliseu diz ao rei de Israel: o que é que eu tenho a ver com você? Olha, queridos, como que não pode ter aliança do justo com o injusto, do ímpio com aquele que crê em Cristo, aquele que é convertido, aquele que tem o Espírito Santo nele. Não há aliança de luz com trevas, de crente com incrédulo. Eliseu vai dizer: olha, o que eu tenho a ver com você? O que eu tenho contigo? Vai-te até os profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Que humilhação! Você consegue imaginar esse versículo junto comigo? Acabe chega, Eliseu fala assim: olha, não tenho nada a ver com você não. Será, Deusinho, que ele deu um sorriso assim de canto de roupa? Fala: vai lá pedir ajuda aos profetas do seu pai, os profetas da sua mãe. Lembra aqueles 450 profetas? Que Elias orou e desceu fogo do céu, consumiu a lenha, o holocausto, e todos foram mortos à espada. Os 450 de Baal, mais os 400 de Azera, 850 profetas derrotados ali. Eliseu está dizendo: por que você não vai lá pedir ajuda para os profetas do seu pai? Sabe o que isso mostra, queridos? É interessante pensar da seguinte forma: muitas das vezes, eu, você, como cristão, como servos de Deus, nós somos até rejeitados e humilhados. E somos. E muitas das vezes, quando as coisas apertam, eles vão para você: ora por mim. É legal isso. Eu gosto disso. Ora por mim. E está tudo certo, tem que pedir mesmo. Pede ao seu Deus aí por mim. Sabe, estou começando a crer de novo. O Espírito Santo vai trabalhando e as pessoas vão percebendo que deuses que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxergam, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, não tem poder algum
de mudar a história, de mudar a vida de ninguém. Mas o Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. A minha Bíblia, a sua, diz que Ele vive e reina para todos sempre. Ele tem poder de mudar a história de qualquer pessoa, de qualquer um que crê nele. Verso 14. Vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé. Se não fosse por respeitar a presença de Josafá, que era o rei temente a Deus, eu nem olharia na tua direção, não ia nem olhar para o seu rosto. Não tem aliança com você, não. Dito isso, dada essa introdução, agora vamos na aplicação da palavra. Versículo 15. Quando Eliseu aceita esse desafio e cheio de Deus, olha que interessante. Ele iria dar uma direção para os 3 reis, mas ele vai dizer assim, olha, agora porém, traga-me um tangedor, um arpista, traga-me um músico. E sucedeu, quando o tangedor tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. É chamado o profeta chama o músico. Você consegue imaginar o nível de relacionamento do profeta Eliseu com Deus e desse músico com Deus? E como que nós não podemos fazer as coisas do Senhor, a obra do Senhor, de qualquer maneira, relaxadamente? Eu vou usar a expressão aqui no altar, mas é no dia a dia, em qualquer lugar que eu estiver, que você estiver. A nossa vida, ela não pode ser só música, ela precisa ser louvor e adoração, que é diferente. Música tem em todos os lugares, louvor e adoração não. Louvor e adoração é diferente. Quando nós estamos no altar, principalmente, ministrando aos céus, ministrando à igreja, atraindo a presença do Senhor, alegrando o Senhor com a música que tocamos ou cantamos, porque o louvor é para Deus. Nós precisamos comportar de acordo com a vontade e com a palavra de Deus, do jeito que Deus nos chamou para ser. Quando esse músico começa a tocar o seu instrumento, a mão do Senhor vem sobre Eliseu, vem a revelação. Eu já vi muitas pessoas nesse altar, e em muitos outros lugares, por onde fui, muitas outras igrejas. Já vi muitos pregadores aqui da CB Paz falar aqui no altar, olha, quando eu estava ouvindo esse louvor, quando eu estava ouvindo essa música, veio algo em meu coração, me trouxe à memória uma experiência que eu vivi lá atrás, me deu um direcionamento. Olha, esse versículo, olha como vai encaixar direitinho com o louvor. E no final da ministração, vocês já perceberam como que tudo vai se conectando? O louvor é uma arma poderosa, irmãos, poderosa. Você que canta, que toca, ou que não é tão afinado como eu, mas em pensamento você sabe, valorize isso, porque é muito importante. E a mensagem que veio para Eliseu, que clareou a mente dele, verso 16, ele disse, assim diz o Senhor, olha a autoridade, assim diz o Senhor, comece a cavar nesse deserto, não tem água, todo mundo com sede, animais sem água, comece a cavar, façam vários poços, várias covas nesse deserto. E eles começaram a cavar, obediência, eles começam a cavar, e ele continua dizendo, porque assim diz o Senhor, vós não vereis vento, tampouco vereis chuva, mas aquele vale será cheio com água, para que possais beber, tanto vós quanto o vosso gado e as vossas bestas. Olha que interessante, amados, vocês não precisam ouvir barulho de vento, não precisam ouvir barulho, trovão, relâmpago. Sabe quando a gente fica esperando um grande movimento? Parece que Deus age, trabalha só nos grandes moveres que existem por aí. Existem muitos moveres de Deus, que as pessoas, entram em êxtase. Mas sabe, a grande maioria das vezes, não se espante com isso, a grande maioria das vezes, Deus trabalha, igual está trabalhando aqui nessa manhã, ó, no silêncio. Você vai ouvindo a palavra,
vai alimentando. Isso vai fortalecendo a sua fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vai te fortalecendo. Você vai crendo, vai acreditando. Você já fez a sua parte, cavar as covas. Tem coisas que nós precisamos fazer a nossa parte também. Você já fez a sua parte. E nós entendemos que nós não precisamos de ver muita coisa. Nós só precisamos crer, irmãos. Nós andamos por fé e não por vistas. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. O texto não para por aí, verso 18. E isto não passa de coisa leve visto diante do Senhor. Está dizendo, sempre o Senhor, isso é coisa simples demais. Deus vai mandar água, seus gados vão alimentar, vão beber água, vão saciar a sede, vocês vão saciar. Aquilo ali, irmão, já era miraculoso, já era uma grande bênção. Pensa, no meio do deserto, não tem chuva, não tem vento, cava várias covas, que vai encher de água. Já não é um grande milagre? Ele está dizendo, se para Deus, isso é pouco ainda. Deus tem mais para fazer, você crê nisso? Irmãos, eu estou muito confiante, desde 2025, e esse ano, entrando nesse ano, confiante que Deus está fazendo já, e Deus vai fazer muitas coisas grandes, lindas nas nossas vidas, no nosso meio. Deus vai fazer muitas coisas sobrenatural, extraordinárias na nossa vida. Você pega essa palavra para você, crê nisso. Eu creio que Deus vai fazer, pela fé. E Ele vai dizer assim, olha, isso não passa de coisa leve à mão do Senhor. Ele também entregará os moabitas na vossa mão. Vai entregar o inimigo na mão de vocês. Como assim? Deus vai fazer isso. Verso 20. E vós ferireis toda a cidade fortificada, e toda a cidade escolhida, e derrubareis toda a árvore boa, e tapareis todos os poços de água, e contristareis todo o povo, ou todo bom lote de terra, com pedras. Verso 20. E sucedeu pela manhã, quando a oferta de carne era oferecida, eis que ali chegou água pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia pela água. Água em abundância, água é vida. Que milagre maravilhoso. Mas e agora? Isso aí foi lá no Antigo Testamento. Isso aí foi num contexto de guerra. Sim, uma guerra. Aparentemente guerra física mesmo, luta, flecha, espadas, lança. Mas ela era muito mais espiritual do que você imagina. Muito mais espiritual do que eu imagino. Quando nós compreendermos, queridos, que a nossa vida, ela é uma guerra constante, 24 horas. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. É a carne querendo fazer a vontade da carne, é o espírito querendo agradar a Deus, aproximar de Deus. É uma luta constante. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos o poder da oração, o poder do louvor, o poder da palavra, e como é fundamental essas três ferramentas caminhando juntas para a nossa vida, para nós permanecermos no Senhor. Aplicação para as nossas vidas. O louvor abre portas para a revelação de Deus. Como eu disse agora há pouco, não música, estou falando de música. Louvor e adoração. Eu posso cantar dia e noite e não louvar a Deus. Posso, José? Cantar dia e noite e não adorar a Deus. Ou posso talvez cantar 3 minutinhos empanhado em lágrimas e agradar o coração do Senhor e louvar o Senhor. Estamos falando disso. Não foi um tangedor qualquer. Não foi um tangedor, um músico qualquer. Foi alguém que agradava a Deus. Que quando ele toca, vê a revelação ao profeta, que entrega a mensagem ao povo, que Deus faz o milagre. E o nome do Senhor é glorificado. O profeta chamou o tangedor, porque ele sabia que o louvor abriria a porta para a revelação de Deus. Ele chama o ministério do louvor, sobe aqui, cante uma música, porque ele sabia que ao cantar aquela música, alcançaria o coração de Deus. Deus abriria as portas da palavra e da revelação, e o povo seria saciado pela bondade de Deus, pelo favor de Deus. Cristo morreu na cruz, queridos, para demonstrar o grande amor, a maior prova do amor de Deus, a essência do amor de Deus, para que a graça fosse revelada a mim e a você.
Eliseu ele chama. Enquanto eles louvavam, o poder de Deus desceu, veio sobre Eliseu. Por isso ele vai dizer lá: assim diz o Senhor. E a Bíblia vai mostrar outros textos que não vai dar tempo aqui, mas por exemplo, lá em Êxodo capítulo 15, quando Moisés acaba de atravessar o rio, ou o mar vermelho, com o povo de Israel, quando ele chega do outro lado, vitória, né? Exército de Faraó perseguindo Israel, todos aí conhecem a história. Eles passam o mar vermelho, um grande milagre, porque Deus havia dito para ele, né? Ó, fala para o povo aí que eu vou pelejar por eles. Deus peleja por nós do mesmo jeito hoje, tá, irmãos? Deus não muda, a mesma coisa. Ele diz assim: olha, o Senhor pelejará por vocês, vocês calarão. Marcha. E eles passam. Quando eles chegam do outro lado, capítulo 15, a partir do verso 1 ao 3, vai dizer que eles louvaram ao Senhor. Perto da meia-noite, um grande terremoto, e aí as prisões se abriram, eles não fogem, aí vem a conversão do carcereiro e tal, enfim. Deus tinha um grande propósito ali, mas eles louvavam a Deus. Então o louvor, ele abre a porta para a palavra. O louvor, ele também gera um ambiente de fé. Gera um ambiente de fé. Eu já, nessa caminhada, hoje eu estava fazendo uma pequena soma lá em casa, a gente vai ficando mais velho, né, começa a analisar muitas coisas. E eu fiquei pensando em 46 anos no Evangelho. 46 anos que eu estou no Evangelho. Quantas coisas já vi, vivi, quantas coisas já ouvi. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: olha, como é bonito o louvor daquela igreja. Quando eu chego naquela igreja e escuto aquele tecladista lá cantando, escuto aquele louvor tocando, cantando, como é bom, me dá uma paz. É lógico que não é só para dar paz, né? Mas esse é outro caso. Mas o que mostra é como que o louvor, ele gera um ambiente de fé, como que ele muda o ambiente. Você pode chegar, meu amado, cheio de Deus, é lógico, no ambiente mais obscuro da vida, mais terrível, mais oprimido, quando você começa a cantar um louvor. Quem está comigo aí, amém? Pode caminhar um pouco mais aqui? Estou quase acabando a introdução. Terminado. O louvor ele gera um ambiente de fé. Enquanto eles adoravam a Deus, Deus trouxe uma revelação. Por mais que ela fosse um pouco estranha. E vamos concordar, era estranho mesmo, né? Vamos imaginar diferente. O profeta chega e fala assim: olha, eu vou orar, como Elias, por exemplo. A Bíblia diz que Elias falou: olha, a partir de hoje não vai chover mais, segundo a palavra, não vai chover. E depois de 3 anos e meio que veio a chuva. Ele podia falar assim: olha, vamos orar todo mundo aqui, que vai chover, né? Seria o mais normal talvez. Falou: não, no deserto, cave muitas covas. Nessa terra seca, e começa a cavar. Tudo isso foi depois do louvor, que gerou um ambiente de fé para a revelação daquela palavra. Deus havia mandado eles cavarem cisternas no meio do deserto, porque o Senhor iria fazer água brotar de forma miraculosa. Já experimentaram isso? Vem coisas de lugares que você nem imagina. Você fala assim: como assim? E Deus te abençoou. Não é, Deusinho? Amém. Deus me abençoou, rapaz. Eu nem imaginava, mas a bênção veio. Deus tem essas coisas reservadas, irmãos. Deus de vez em quando, por pura misericórdia, não é porque nós merecemos não. Nós como filhos dele, ele faz uns mimos para nós de vez em quando, né? Faz uns mimos, a gente fica feliz, rindo à toa. Como é bom, meu Deus, como é bom servir esse Deus. Como é maravilhoso. Gera fé, o louvor gera um ambiente de fé, capaz de levar pessoas a cavarem cisterna no meio do deserto. Que fé é essa? Gera fé, capaz de fazer pessoas cavar covas no deserto. Quem lembra de Noé? Quem lembra de Noé, da história de Noé? Todo mundo lembra, né? Noé construiu uma arca. Olha lá, Noé construindo uma arca, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Nunca tinha chovido sobre a terra. Somente aquela relva que umedecia ali para que crescesse as plantas. E Noé começa a fazer, pensa comigo,
É a mesma coisa que cavar cova no deserto para ver água. Nunca tinha chovido, o cara faz construir arca. Mas Deus mandou chuva, porque Deus é todo poderoso e tem o controle de todas as coisas. Terceiro ponto, o louvor alivia a alma inquieta, a alma perturbada. O coração do rei estava inquieto e perturbado, mas quando o tangedor chega e toca, e a palavra de Deus é revelada, eles acreditam, cava cisternas do vale, e como o Senhor tinha dito, o vale ficou cheio de água. No dia seguinte, o sol resplandece sobre aquela água, você lê depois todo o texto, resplandece sobre aquela água, que as covas estavam cheias. O exército de Moabe vê um espelho, que deveria ser o espelho d'água, eles vêem muito sangue, e ficam apavorados. E lá no último versículo a gente vai perceber, que Deus deu uma grande vitória para esses 3 reis. A Bíblia apresenta muitos exemplos de louvor, como eu citei aqui, de Atos capítulo 16, de 1 Samuel capítulo 16 também, Salmo 51, de 2 Reis capítulo 5, se não me falha a memória. Mas tem algo interessante que eu quero deixar para vocês. O louvor cria em nós um coração agradecido, um coração grato. A Bíblia não diz o que aconteceu no final, como que eles fizeram exatamente. A Bíblia não diz. Mas quando nós temos um coração grato ao Senhor, entregamos tudo que temos e que somos diante do Senhor, alegra o coração de Deus e abre portas para mais bênçãos na nossa vida. Haja visto o povo de Israel no deserto, por causa da ingratidão do coração deles, todos que saíram do Egito, todos pereceram no deserto. Somente aqueles de 20 anos para baixo, ou seja, que nasceram no deserto. Olha, queridos, no deserto, Deus pode fazer gerar bons frutos, no deserto. Somente Josué e Caleb, e os que nasceram de 20 anos para baixo, que nasceram no deserto, entraram na terra de Canaã. Povo temente a Deus, de coração quebrantado. Finalizando, Salmo 124, versos 1 ao 8, Salmos de Davi. Projeta para nós, por favor, Salmo 124, verso 1. Quando nós damos a glória e o louvor para Deus, quando nosso coração é grato. Salmos de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Assim, deixa parado aí um pouquinho. Assim como passarinheiro, né? A gente era criança, a gente fazia muita arapuca, né? Laço para pegar passarinho, aquela coisa, né? Tem um adversário das nossas almas. Ele está citando ali, fazendo uma referência a isso. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos ficar de pé, que a nossa confiança esteja no Senhor. O louvor pode vir para cá. E cadê o pastor Reinaldo para ministrar a ceia? Pastor Reinaldo, meu Deus, pastor Reinaldo foi arrebatado, não é possível? Foi não, né, pastor? Ah, está ali. Pastor Reinaldo vai ministrar a ceia. Eu queria convidar você a fechar os olhos enquanto o louvor vai chegando. Pessoal do louvor que vai chegando, pensando na importância de estar louvando o Senhor com alegria, cheios de Deus. Vocês cantaram e a palavra foi revelada, viu? Aí já a palavra está entregue, que ela possa frutificar em nossos corações. Entenda, queridos, que por mais que a batalha, a guerra, pareça invencível, como foi no caso de Jorão, Josafá e o rei de Edom, muitas dificuldades cercavam esses 3 reis. Mas quando é chamado um homem de Deus, um músico cheio de Deus,
quando isso é colocado diante de Deus, e Deus dá a revelação daquilo que precisa ser feito, e nós fazemos segundo o que Deus nos orientou a fazer, Deus é poderoso para abrir as comportas do céu. Deus é poderoso para nos abençoar infinitamente mais, infinitamente além daquilo que nós pensamos ou sonhamos. Que nesta manhã você possa sair daqui alimentado com essa palavra, entendendo que nos momentos de conflitos, de dificuldades, de anseios da sua vida, das nossas vidas, aqueles momentos de, sabe, como eu disse no início, aquela preocupação em excesso, parece que tudo vai dar errado. Lembre dos lírios dos campos, lembre dos pássaros, lembre como Deus cuida deles, lembra que você é filho, filha e amados de Deus, que nós estamos nas palmas das mãos de Deus, que Ele tem o controle de tudo, de todas as coisas. Ele está sentado no alto e sublime trono, a terra é o estrado dos seus pés, tudo está diante dele, muito antes, queridos, de você ser formado, de eu ser formado. O Salmo 139 vai dizer que lá no ventre, ainda informe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já sabe quem nós seríamos, quem nós somos, o Senhor sabe os dias que nós ficaremos vivos nessa terra, o Senhor sabe o propósito, o plano dele para a nossa vida, o Senhor sabe tudo a nosso respeito, tudo. Mas quando nós nos curvamos diante dele, ele nos direciona em meio às dificuldades. O deserto pode estar tudo sequíssimo, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma perspectiva de vida, parecendo que nós vamos até sucumbir. Mas Deus olhando do céu, imagina como se Ele estivesse dizendo para mim e para você aqui nessa noite, nesta manhã, melhor dizendo: ei filha, ei filho, isso aí vai ter um fim, tá? Essa prova vai ter um fim. Ei, eu estou contigo. Eu nunca te desamparei. Acha que eu vou te desamparar agora? Agora entendamos uma coisa, finalizando. Para isso, nós precisamos entender que agora que nós temos Cristo em nós, Ele morreu na cruz, estamos aqui hoje para ceiar, cumprir essa ordenança do Senhor Jesus, trazer à memória o sacrifício dele na cruz. Ele morreu por nós, nós temos Cristo em nossa vida. Agora que nós somos de Cristo, nós precisamos, queridos, estar cada vez mais aprofundados, enraizados nele. Estamos cada vez mais sendo construídos nele, nos fortalecendo nele, pela fé, pela palavra, procurando praticar aquilo que ele nos orienta na sua palavra. Quem está enraizado em Cristo, edificado em Cristo, quem está fortalecido em Cristo, não anda atrás de ventos de doutrinas, de ventos de revelação, de busca aqui, ali, um dia busca num lugar, outro dia busca no outro, outro dia busca no outro, e outro dia busca em outro, e busca em outro. É campanha aqui, queridos, não precisa. O que nós precisamos é só entender o seguinte: estamos em uma batalha, 24 horas. Tem algum homem de Deus? Tem alguma mulher de Deus? Tem alguém que vai me orientar na palavra? Tem alguém que vai me dizer o que eu faço? E alguém, quem sabe, vai chegar e dizer assim: sozinho não vai dar não, mas tem mais um. Tem um músico, tem um compositor, tem um arpista, um tecladista, um guitarrista, tem um vocalista, tem alguém, junta os dois, um canta, o outro medita, a revelação da palavra vem, e Deus se direciona. Ei, eu quero entregar uma palavra profética para a minha vida e para a sua vida. Deus fará muitas coisas novas nas nossas vidas em 2026, você crê nisso? Irmãos, eu estou confiante demais nisso, mas é muito, não é pouco não. É muito, e está vindo muita surpresa boa por aí. Se prepare, se alinhe com a vontade de Deus, firme seus passos a cada dia, cada vez mais enraizados em Cristo, edificados em Cristo, que nós vamos experimentar muitas coisas boas de Deus. As pessoas dizem por aí: o melhor de Deus ainda está por vir, né? O melhor de Deus já veio. Jesus já morreu na cruz por nós.
Nós temos a palavra revelada escrita. Nós precisamos mergulhar nela. Aí sim, Deus fará muitas coisas na minha vida e na sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, te louvar nesse dia. Como é bom, como é precioso estar no centro da vontade do Senhor. Como é bom estar aqui reunido com o seu povo, com a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Como é bom estar aqui, Deus, com cada família aqui representada. Como é bom estar ministrando a poderosa palavra do Senhor a esses ouvintes nesta manhã que estão ligados na Rádio Melodia FM ou nos assistindo pelos nossos canais. Como é bom saber, ó Deus, que a tua presença é tão real nesse lugar. Como é bom saber que o teu Espírito Santo continua agindo, continua nos consolando, nos fortalecendo, nos direcionando. Como é bom saber, Pai, que aqui tem um povo que vai morar no céu. Como é bom saber, Pai, que aqui tem um povo sarado, curado. Como é bom saber, ó Deus, que aqui tem um povo que compreendeu a tua palavra, que entrou no coração como flecha, que se rendeu. Nós nos rendemos aos teus pés nessa manhã. Muito obrigado pelo sacrifício na cruz em nosso lugar. Muito obrigado, ó Deus, por morrer no lugar de César, tão terrível pecador que sou. E hoje, ó Deus, nós podemos ser chamados de filhos. Obrigado pela tua igreja, Deus, espalhadas em toda parte dessa terra. Obrigado pela CBPaz de Viçosa, de Piranga, de Paula Cândido, de Canaã, do Rio Abaixo, da Lagoinha, nos Estados Unidos. Obrigado, Deus, porque a tua igreja, o teu povo está se espalhando por todos os lados e o Senhor está fazendo uma grande obra. Oh, aleluia! Deus, a tua palavra é poderosíssima. Como é bom saber, ó Deus, que a unção esmiuça a penha. Talvez, ó Deus, pessoas adentrou por essas portas hoje, ó Pai, com o coração duro, ou talvez entristecidos, amargurados, chateados, decepcionados, sem esperança, pensando em desistir, ó Deus. Mas que essa palavra, ó Deus, possa nos mostrar para essas pessoas que o Senhor é aquele que faz brotar água no deserto, que o Senhor é aquele que derrota os inimigos por nós, que o Senhor é aquele que vai na nossa frente. Jeová Nissi é o teu nome, Pai, o Senhor é a nossa bandeira. Compreendemos que não é pelas nossas forças, ó Deus, mas é pelo Senhor. Enquanto muitos, ó Deus, confiam em carros e em cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos, que é todo poderoso, aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe, pastor Reinaldo.